A taxa de esforço do crédito à habitação vai baixar para 45%. O que é que isso significa? Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A ActiveBank e a ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos encontrando maneiras de gerirmos melhor as nossas finanças pessoais. Hoje quero falar-lhe sobre uma mudança muito importante nas regras, chamam-se medidas macroprudenciais, é o nome pomposo, mas as regras do Banco de Portugal para as pessoas acederem ao crédito à habitação. Isto é muito importante. Antes disso, não se esqueça de subscrever este podcast, de partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, subscrever a newsletter em contaspoupanca.pt e também de me seguir nas redes sociais. Há um canal de notícias para não perder nenhuma dica no WhatsApp, também no Instagram e também no Facebook. Portanto, não há razões para não perder nenhuma das dicas que vamos dando todos os dias da semana, sempre que há alguma informação que possa melhorar a nossa vida. Muito bem, então, qual é a grande novidade deste... estamos a chegar ao meio do ano. O Banco de Portugal decidiu apertar as regras para quem quer pedir um crédito à habitação. Neste momento, ou até este momento, o máximo que se podia pedir era um valor correspondente a 50% dos nossos rendimentos, ou seja, uma taxa de esforço de 50%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os bancos analisam o seu pedido, veem quanto é que está a pedir, analisam as suas contas e a soma de todos os créditos que já tem mais este, que agora está a pedir, não pode ultrapassar metade daquilo que são os vossos rendimentos. Deixem-me só dar-vos aqui dois conceitos muito importantes que são duas pequenas pérolas de literacia financeira. Leve isto com ligeireza, não é nenhuma aula, nem é para decorar. É só para perceber que quando pedimos um crédito à habitação, isto pode ser importante para si, para os seus filhos ou para os seus netos, os bancos precisam destes dados para decidirem se lhe dão o crédito ou não. Portanto, quando nós chegamos lá para pedir, convém nós já sabermos isto e saber em que pé é que nós estamos. Se vamos à vontade ou se estamos ali no fio da navalha e se calhar vamos ter piores condições porque não nos preparamos antes. Muito bem, há dois conceitos importantes no crédito à habitação. Não liga às siglas, é só para você perceber. É o LTV e o DSTI. Ok? Muito bem. Então, o LTV significa Loan to Value, ou seja, basicamente é o risco do imóvel. Quanto é que está a pedir em relação ao valor da casa? Ou seja, a fórmula é simples. Quanto é que está a pedir? Qual é o valor do imóvel? Que aqui o valor do imóvel pode ser visto de duas maneiras. Ou o valor da compra, não é? Ou então a avaliação do banco. Será sempre o menor das duas coisas. Portanto, montante do que vai pedir a dividir pelo valor do imóvel vezes 100. É esta conta. Por exemplo, a casa custa 200 mil. Tem 20 mil para dar de entrada. Pede 180 mil ao banco, portanto é 180 mil a dividir por 200 mil vezes 100 dá 90. Ou seja, 90%. O banco vai financiar 90% do valor da casa. Esse é o LTV. Quanto menor for este LTV, menor será o risco para o banco, mais probabilidades tem do crédito ser aprovado e menor será o spread que vai conseguir.
porque quanto maior for o risco, não é? Ao emprestar 100%, à exceção do caso dos jovens até aos 35 anos, obviamente o risco é maior para o banco, porque há mais dinheiro em dívida e se não conseguir pagar, ele perde mais dinheiro. Portanto, até agora, normalmente, e novamente com a exceção dos tais jovens, que é uma coisa temporária, os bancos emprestam até 90% do valor do imóvel. Agora, falando do DSTI, que significa Debt Service to Income, não liga isto, está bem? Portanto, é a chamada taxa de esforço, não é? Ou seja, quanto do salário é que fica comprometido com créditos? Como é que eles fazem esta conta? Então, são todas as prestações mensais de crédito que tem, este da casa que vai ter, teoricamente, crédito automóvel, créditos pessoais que tenha, cartões de crédito que estejam em pagamento, somam tudo, dividem pelo rendimento mensal líquido do casal ou da pessoa vezes 100. Mais uma vez, vamos aqui dar um exemplo. Um casal ganha no conjunto 2.500 euros líquidos por mês, a prestação da casa ficaria em 800, o crédito automóvel 200, um cartão de crédito ao pessoal mais 100 euros. Portanto, tem um total de 1.100 euros. O DSTI seria, ou a taxa de esforço seria 1.100 a dividir por 2.500 vezes 100 é igual a 44, ou seja, 44% do rendimento mensal está comprometido com dívidas. E a pessoa ou essa família vai ter de viver com o resto. A recomendação até agora do Banco de Portugal é que a taxa de esforço fique, em regra, abaixo dos 50% ou no máximo nos 50%. Para nós orientarmos a nossa vida e para ensinarmos os nossos filhos, é importante dizer que no mundo ideal, no mundo dos sonhos, os nossos créditos, ou o crédito à habitação, deveria estar nos 35%. Só 35% daquilo que nós ganhamos é que deve vir para o crédito à habitação e para a soma de todos os outros créditos. Portanto, é extremamente difícil. Entre 35% e 45% é aceitável, acima de 50% já é complicado, quer para o banco aceitar, quer para a nossa vida. E depois, os bancos, sobre este valor, ainda fazem aquilo que nós chamamos os testes de stress. Ou seja, sobre a prestação provável do crédito à habitação, tem de simular uma subida da Euribor de 1,5% e, portanto, veem se com esses valores as famílias conseguiriam então lidar com essa situação, continuando a pagar a prestação ao banco. Então, qual é a novidade que já veio aí em todos os jornais e que também já confirmei junto do Banco de Portugal? É que esta indicação de que o máximo é 50% vai baixar para 45%. O valor ainda não está absolutamente definido, não é? Mas estaremos a apontar para esse valor, pelo menos de acordo também com toda a informação que tem surgido na comunicação social. O Banco de Portugal ainda está a falar com os bancos. Dentro de algumas semanas será divulgada a decisão oficial do Banco de Portugal e depois ainda haverá, muito provavelmente, um período de transição, porque há muitos processos a decorrer neste momento, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Que, provavelmente, depois do verão, ou até ao fim do ano, ou, enfim, atrasando muito, a partir do início de 2027, as regras vão ser muito mais duras. Haverá muitas famílias que agora poderão conseguir ainda o crédito à habitação e que, assim que isto entrar em vigor a sério, já não vão conseguir que o banco aprove esse crédito para comprar em casa. Agora, o problema aqui não é o banco deixar de emprestar ou o banco vai passar a emprestar menos. É preciso todos nós compreendermos o que é que está na origem desta decisão. É que durante muitos anos, e nós estamos a ter essa experiência, muitas pessoas compraram casas e estão a comprar casas no limite absoluto da sua capacidade financeira.
Esta medida do Banco de Portugal é para obrigar a mudar a nossa atitude. Infelizmente, não obriga a mudar os nossos rendimentos para cima. Ou seja, a longo prazo, a medida até pode ser saudável. O problema é que isto vai impedir muitas pessoas de conseguirem atingir o seu sonho de ter casa própria. Qual é o problema em Portugal? É que nós muitas vezes não fazemos as contas antes de procurar casa. Fazemos ao contrário. Escolhemos a casa primeiro, apaixonamos-nos pela casa, tem de ser esta casa, e só depois é que percebe quanto pode pedir. E isto é um erro clássico. Portanto, qual deve ser o procedimento certo para não nos endividarmos e para não nos pormos em perigo? Primeiro é fazer esta conta simples, portanto, quanto é que é 45% do rendimento que entra cá em casa. Essa será a prestação confortável, máxima. Quanto dinheiro é que nós de facto temos? Quanto dinheiro é que nos sobra todos os meses depois de todas as prestações? Portanto, a pergunta certa não é quanto é que o banco me empresta, mas sim quanto é que eu quero ficar a dever durante 30, 35 ou 40 anos, não é? São perguntas completamente diferentes. Talvez o conselho mais importante seja não usar o limite máximo que estas novas regras permitem, ou mesmo aquelas que são permitidas atualmente. Mesmo no caso dos jovens, o facto de o governo dar a garantia para poderem pedir emprestados 100%, no mundo ideal não deveriam utilizá-lo totalmente. O facto do banco aprovar 300 mil não quer dizer que deva pedir 300 mil, porque o banco está a avaliar o risco bancário para eles, não avalia a sua qualidade de vida. Para os bancos, e não me interpretem mal quem estiver no setor bancário, a preocupação dos bancos não é saber se você depois a seguir tem comida para pôr na mesa ou não. O que eles querem saber é, esta pessoa vai conseguir pagar esta prestação ou não? Depois, se vai ao cinema ou se não vai ao cinema, se tem férias ou não tem, ou onde é que ela vai buscar o resto do dinheiro, isso não é connosco, é com ela. Portanto, uma família pode, tecnicamente, suportar a taxa de esforço de 45% ou 50%, mas durante 40 anos viver permanentemente aflita, não conseguir poupar, estar a adiar coisas que são importantes, depender do cartão de crédito ao primeiro imprevisto. Portanto, apontem sempre para este valor. 35%, 40% no máximo dos vossos rendimentos, isso era o ideal. Seja como for, mesmo que queiram arriscar, nada contra, ficam a saber que 50% da taxa de esforço vai passar para 45%. Qual é aqui a grande mensagem que eu queria passar? É que quem estiver a pensar comprar casa, atenção a este detalhe. Se tem, acabe antes de pedir o crédito com o crédito automóvel. Amortizar. Porque se vai pedir o crédito à habitação tendo já o crédito automóvel ou um crédito pessoal ou cartões de crédito em pagamento, isso vai dificultar imenso a vossa taxa de esforço e pode impedir que consigam o crédito que vocês querem para a tal casa dos vossos sonhos. Isto é muito, muito importante. Depois, outra coisa, jovens que por causa dos 100% ou por outras razões, tentem poupar ao máximo, se ainda estiverem em casa dos vossos pais, para conseguirem ter 10%, imaginem, 20 mil, 30 mil euros. Jovens que ganham bem, estão em casa dos pais, conseguem em 3, 4, 5 anos, conseguem atingir esse valor, se tiverem cabeça. Portanto, é uma questão de ter um objetivo e fazer opções, fazer escolhas. Não vão poder gastar em tudo o que lhes apetecer, isso é óbvio, não é? Estou aqui a dar indicações sobre decisões estratégicas importantes. E isto porquê? Porque, tal como eu vos acabei de dizer, ter mais entrada própria vai passar a ser decisivo. Porque pode ser a diferença entre terem o crédito ou não terem, por causa desta descida de 50% para 45% de taxa máxima de esforço. Portanto, atenção a estes detalhes.
Criem também um bom fundo de emergência quando se meterem num crédito de habitação. Há sempre aquele erro estratégico, teórico, porque eu sei que a realidade é diferente, porque eu próprio também passei por isso, que é usar tudo o que têm logo no início da compra de casa para mobilar, para fazer obras, para mudar a cozinha, para não sei o quê, e depois ficam sem o fundo de emergência. Portanto, tentem manter o fundo de emergência em qualquer circunstância da vossa vida. Remodelar uma casa de banho ou remodelar uma cozinha não é uma emergência. Ter o fundo de emergência, como já sabem, se seguem o Contas Poupança, é absolutamente fundamental para situações como, por exemplo, a Euribor subir de uma forma desmesurada e aí não põe em risco o pagamento da prestação. Porquê? Porque têm ali 4.000, 5.000, 6.000 euros disponíveis para pagar essa diferença ao banco sem prejudicarem a vossa vida financeira. Depois, queria também chamar a vossa atenção para um detalhe muito importante, que é a prestação total da casa. Podemos chamar-lhe PTC, porque nós só pensamos na prestação ao banco, mas reparem, é um erro absoluto pensar só na prestação como sendo a despesa da casa. Tem de pensar na PTC, prestação total da casa. Porquê? Porque ao comprarem uma casa, vão pagar sim a prestação, mas vão pagar o IMI, vão pagar o seguro de vida, vão pagar o seguro multirriscos, vão pagar o condomínio, vão pagar futuras manutenções da casa, vão pagar futuras obras grandes da casa, pintar a fachada, a manutenção do telhado, uma série de outras coisas que vão surgir ou muito rapidamente ou lá mais para a frente. E, portanto, aquela prestação que vocês achavam que era de 800 ou 900 euros por mês, muito facilmente pode passar a ser uma prestação invisível de 1.100, 1.200 euros por mês. Isto acontece muitas vezes e as pessoas não fazem estas contas. Portanto, eu sugeria que cada um de vocês que está a ouvir este podcast, este episódio, e que tem um crédito à habitação, façam as contas à vossa PTC, que é quanto é que a minha casa custa na realidade. Não é na teoria, na realidade, por ano, somando todas as despesas mensais e anuais, dividindo por 12, qual é a minha PTC. Só isto vai ser assustador, mas é assustador no bom sentido, porque nos traz para a realidade, porque assim já sabemos que afinal o nosso orçamento mensal está a ser calculado muito abaixo daquilo que deveria ser, o que nos permite corrigir o tiro, não é? E passar a viver com mais calma, reduzindo despesas no outro lado ou aumentando, obviamente, as nossas receitas. Bom, depois, técnicas para negociar o crédito à habitação da melhor maneira possível logo desde o princípio. Tem episódios sobre isso. Mais atrás, pesquise no motor de busca aqui no podcast e vai encontrar esses episódios. Mas este episódio serve sobretudo para vos dar esta novidade, má novidade para quem está à procura de casa e tem pouco património. Boa novidade porque vai evitar que algumas famílias se endividem e desgracem a sua vida financeiramente assumindo créditos que não deviam assumir ou deviam comprar uma casa mais barata, mais longe, com menores condições, menos assoalhadas, mas até atingirem uma vida financeira que lhes permita depois subir de patamar, não querer tudo logo o mais cedo possível. E, portanto, agora deixo-vos com isto em que pensar, não é? E reavaliem a vossa situação e deem bons conselhos a quem está neste processo de compra de casa. Quem quiser arriscar na mesma é aproveitar estes 3, 4 meses daqui para a frente. Estou a gravar este episódio em maio de 2026 e, portanto, nestes meses que agora aqui têm, é a janela de oportunidade que têm para aproveitar ainda ao máximo dos 50%. Mas atenção a tudo isto que eu vos disse anteriormente. Não se esqueçam que sim, a casa é importante, mas liquidez e margem financeira também são importantes para termos segurança e termos uma vida equilibrada, porque estamos a falar de 40 anos. 40 anos.
E, portanto, não se esqueçam que há muitas famílias que são ricas em tijolos e cimento e telhas, mas são muito pobres quando falamos de ter dinheiro para viver. E, portanto, temos de ter aqui uma posição equilibrada. Muito obrigado pela vossa companhia a mais este episódio do podcast. É um prazer saber que vocês estão aí desse lado. Boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos saldos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A Active Bank e a Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.